O caso de hoje conta a história de uma menina de apenas 10 anos que teve seu destino alterado de forma misteriosa após voltar da casa de uma amiga. Esse roteiro é baseado em vídeos, artigos e notícias sobre o mesmo assunto. Desde já pedimos o seu like e que deixe um comentário para que o YouTube entenda que esse tipo de conteúdo é relevante para você. Hoje vamos falar do caso Lindsey Vonn. Ao longo de anos, ficamos sabendo de histórias que não podemos explicar. São lendas e mistérios. Esse caso se passou nos Estados Unidos, mais precisamente em McCleary, no estado de Washington, local que tem uma população estimada em pouco mais de 1.500 habitantes, isso segundo dados de pesquisas realizadas no ano de 2006. Por ser uma cidade bem pequena, McCleary é conhecida por ser extremamente segura, onde quase todos os moradores se conhecem e as crianças têm liberdade de brincar e saírem sozinhas nas proximidades devido ao baixíssimo índice de violência na região. O foco da história é Lindsey Vonn, que nasceu em julho de 1998 no Tennessee. Os seus pais se divorciaram pois tinham uma relação difícil, então Melissa Vonn, a mãe, decidiu se mudar em 2007 com os dois filhos, a Lindsey e o mais velho Joshua, para McCleary, em Washington, com o objetivo de recomeçar a vida e dar o máximo de conforto e segurança para os filhos. A Lindsey era descrita como uma garota falante, de inteligência acima da média para sua idade, que sonhava em ser escritora e ainda bem nova já costumava passar horas no seu quarto escrevendo contos, pois ela dizia que quando se tornasse uma escritora profissional, iria publicar livros o suficiente para encher as prateleiras das estantes da família toda. Além de inteligente e feliz, Lindsey era também uma criança supersticiosa, que tinha medo do escuro e dizia que de meia-noite até a 1 da manhã era o horário das bruxas. Além disso, ela gostava muito de Harry Potter e Crepúsculo. A família se adaptou muito bem à nova cidade, os irmãos logo fizeram amigos com quem eles brincavam e socializavam bastante. A Lindsey e o Joshua geralmente se davam muito bem, mas como é normal entre irmãos, eles tinham pequenos atritos de vez em quando. Foi o que aconteceu no dia 26 de junho de 2009, enquanto eles estavam a caminho para brincar na casa de uma amiga de Lindsey chamada Michaela, que ficava a alguns poucos quarteirões da casa onde eles viviam com a mãe. Eram mais ou menos 10 minutos de caminhada, mas o Joshua decidiu ir de bicicleta e por causa da bicicleta, ele e a Lindsey acabaram tendo um desentendimento. Então o Joshua voltou para casa e a Lindsey foi sozinha até a casa dessa amiga. Ela chegou lá sem nenhum problema, as duas brincaram bastante durante o dia todo, até que começou a escurecer. Então a Lindsey pediu para a mãe da Michaela se ela podia dormir lá para elas fazerem uma festa do pijama, mas a mulher negou o pedido e disse que era melhor a Lindsey ir embora, pois já era tarde e estava escurecendo. Mesmo com muito medo do escuro, a Lindsey foi para casa, pois era um trajeto bem curto e ela já estava bastante acostumada a fazer esse caminho. As horas foram se passando e a Lindsey não chegou em casa. Por volta das 9h45 da noite, a mãe dela, Melissa, passou a ficar muito assustada com o atraso da filha, já que elas viviam em um local considerado bastante seguro e pacífico. O medo da Melissa se intensificou quando ela ligou para a mãe dessa amiga da Lindsey e a mulher informou que a garota já havia ido embora fazia algum tempo. A Melissa então decidiu ligar para o celular da Lindsey, que ela havia ganhado de presente recentemente, pois faltava menos de um mês para o seu aniversário de 11 anos, mas ela não conseguiu contato, até que ela percebeu que a filha tinha deixado o celular em casa. Às 23 horas, a Melissa ligou para a polícia para relatar o desaparecimento. Ela foi prontamente atendida. Assim que chegaram ao local, os policiais começaram as buscas pelas ruas, áreas de mata da região. A Melissa relatou que a Lindsey havia saído de casa vestindo uma camisa azul clara e calça jeans.
A mãe refez diversas vezes o trajeto que a filha faria para voltar da casa dessa amiga, mas a princípio nenhuma pista foi encontrada por ela. A Melissa também contou que a filha teve uma estranha premonição. Ela teria dito para a mãe, no dia anterior ao seu desaparecimento, que tinha uma sensação de que algo ruim aconteceria. Milhares de panfletos com fotos e informações sobre a Lindsay foram distribuídos por todo o estado de Washington, e por ser uma cidade bem pequena, logo todos os moradores ficaram sabendo desse desaparecimento. Assim, foi formada uma grande equipe de voluntários para as buscas. Contaram com as forças militares e voluntários no solo, matas, regiões de rios e lagos, porém nada foi encontrado. Ninguém tinha qualquer informação sobre o paradeiro de Lindsay e nem mesmo testemunhas com qualquer dado relevante. Somente 2 pessoas disseram que viram a menina e o irmão indo em direção onde ficava a casa dessa amiga. O FBI foi acionado para participar das buscas e das investigações. Houve uma entrevista sobre o caso com o xerife do condado de Grace Harbor, um homem chamado Rick Scott, que disse, abre aspas, "Não há nenhuma evidência que aponte para um caminho investigativo. Não temos nada que nos permita estar tão focados. E sem esse foco, você não pode realmente esclarecer nada com 100% de certeza." Fecha aspas. Foi instalado em McCleary um grande escritório móvel, feito dentro de um motorhome, que contava com cerca de 15 funcionários da polícia e do FBI para dar suporte às equipes de busca e também para receber informações e pistas por telefone e armazenar documentos do caso. O maior desafio das investigações era não ter exatamente a linha de investigação concreta. Eles chegaram a supor que a Lindsay havia fugido de casa por vontade própria, mas essa hipótese foi rapidamente descartada, pois além de não apresentar qualquer problema familiar, a Lindsay não levou nada com ela, nem mesmo seu celular. E ela tinha medo do escuro, logo para a família não fazia qualquer sentido ela ter optado por fugir à noite, se esse fosse o caso. A Melissa chegou a relatar às autoridades que alguns dias antes, a Lindsay havia contado a ela que um homem havia entrado no banheiro público feminino de um parque, onde a menina estava com algumas amigas. É dito que ele apenas entrou, encarou as meninas e saiu, e foi embora de bicicleta. Ela tinha dito também que havia um carro branco com um homem de atitude suspeita nas redondezas desse parque. Ao checarem as câmeras de segurança de um posto de gasolina perto de onde a menina estava, os investigadores viram um veículo branco mais ou menos na mesma hora em que a Lindsay desapareceu, mas os investigadores não conseguiram rastrear esse veículo. Apesar de serem investigadas todas essas informações, não se teve muito avanço, já que ninguém sabia quem era esse tal homem que entrou no banheiro e muito menos qual era o modelo exato ou a placa do carro branco que aparecia nas imagens. E apesar dos esforços da família, voluntários e oficiais, nada foi encontrado, nem mesmo pistas ou novas testemunhas. Com isso, o tempo foi passando, mas a Melissa tinha grandes esperanças de encontrar a filha com vida. Ela participava de entrevistas onde ela pedia para Lindsay retornar para casa e para quem quer que estivesse com a menina para deixá-la voltar. Foram feitos vários exames de DNA em corpos encontrados em várias partes do país, mas nenhum foi compatível com o DNA de Lindsay Baum. A hipótese de sequestro também chegou a ser explorada pelo FBI, mas não se tinha nada que pudesse indicar que a Lindsay havia sido sequestrada. Nenhum contato solicitando algum tipo de resgate ou qualquer possível suspeito. Em outubro de 2009, a polícia cumpriu um mandado de busca contra um homem que não teve a identidade divulgada e que morava fora de McCleary. Isso devido a atividades suspeitas desse homem, além de declarações um tanto quanto inconsistentes, mas que levaram a polícia até ele. Esse tal suspeito
teria tido conversas estranhas e perturbadoras sobre a Lindsay. E ele já tinha sido anteriormente acusado por agressão, mas os depoimentos dele e as buscas feitas na sua residência não apontaram qualquer ligação dele com o desaparecimento da Lindsay. E ele foi então liberado. Em 2012 foi apontado mais um suspeito. Era um homem identificado como Tim Hartman, proprietário da joalheria Hartman's Jewelry and Repair em McCleary, e ele era também um bombeiro voluntário. As suspeitas sobre ele se deram porque o FBI descobriu que ele havia mentido quando a polícia o questionou sobre onde ele estava no dia dos fatos. Para ter um álibi, ele chegou a mostrar um certificado de treinamento de uma aula que ele alegou ter participado em Belfair, que fica a pouco menos de 1 hora de distância de McCleary, até às 21 horas do dia 26 de junho de 2009. Mas ao verificar essa informação, os agentes descobriram que, na verdade, essa aula dele acabou às 20 horas e 15 minutos. Ou seja, caso ele tivesse qualquer envolvimento no caso da Lindsay, ele teve tempo suficiente para voltar para McCleary. Além disso, imagens de câmeras de segurança mostram o Tim comprando algo em uma loja da região aproximadamente às 21 horas e 15 do mesmo dia. Ele alegou que mentiu sem querer no depoimento porque ele não lembrava a hora exata que ele saiu da aula. Ele chegou a frisar algumas vezes que fez parte das buscas, que foi voluntário na procura por Lindsay e até chegou a acompanhar a mãe, a Melissa, até um lago próximo onde a Lindsay costumava brincar para ajudar a procurar por ela, e falou que era um desperdício de tempo e dinheiro investigá-lo. Nada realmente foi encontrado durante muito tempo, nada novo surgiu no caso, até que chegou 2013. Já era perto da data em que Lindsay faria 15 anos, foi divulgada uma nova foto. Essa foto foi feita com a ajuda de um programa de computador para fazer uma progressão de idade, para que se tivesse noção de como seria a aparência atual da Lindsay. Com o passar do tempo, as esperanças de encontrar a Lindsay com vida diminuíam, mas as investigações continuavam. O desaparecimento dela chegou a ser matéria de uma capa de uma edição da renomada revista People Magazine. Porém, não se obteve nenhuma novidade até setembro de 2017, 8 anos após o desaparecimento. Nessa época, um grupo de caçadores a mais de 160 quilômetros de McCleary, no condado de Kittitas, perto de Ellensburg, encontraram na floresta o que pareciam ser restos mortais, na verdade parte de um crânio. Mas como eram locais distantes a cerca de 3 horas de carro de McCleary, demorou para que alguém fizesse a conexão desse achado com o caso da Lindsay. O exame de DNA só ficou pronto 8 meses depois, em 9 de maio de 2018, mas infelizmente ele constatou que se tratavam dos restos mortais de Lindsay Baum. O xerife, o Scott, declarou para a imprensa o seguinte, abre aspas, estou aqui hoje para compartilhar com vocês que trouxemos Lindsay para casa. Infelizmente, ela não foi recuperada como nós e a sua família esperávamos e oramos durante os últimos 9 anos. Fecha aspas. Não foi divulgado o local exato onde os restos mortais foram encontrados, mas o xerife do condado de Kittitas disse que toda a região foi minuciosamente verificada e não se encontrou mais nada, nem mesmo pistas do que havia acontecido com Lindsay ali. Devido ao material encontrado ser em quantidade muito pequena, a Melissa decidiu cremar e fazer para ela um pingente de prata com as cinzas da Lindsay. Chegou a ser oferecido uma recompensa de $35 mil para quem tivesse qualquer informação que levasse ao responsável pela morte da menina. Quase 50 pessoas foram ouvidas como pessoas de interesse no caso. Vários suspeitos foram submetidos ao teste do polígrafo e pelo menos 20 mandados de busca foram expedidos.
mas apesar das investigações, não encontraram ninguém que pudesse comprovadamente ter tirado a vida de Lindsay. Também em 2017, 3 irmãos idosos foram presos por acusações de envolvimento com pornografia infantil e abuso sexual. Charles, de 82 anos, Thomas, de 80 e Edwin Emery, de 78. Eles moravam a cerca de meia hora do local de onde Lindsay desapareceu. Em uma perícia na casa deles, a polícia encontrou muito material com conteúdo de abuso sexual envolvendo crianças, brinquedos e sapatos infantis, um panfleto sobre o desaparecimento da Lindsay, além de materiais gráficos que foram descritos pelos agentes como ocultistas e satânicos, que, segundo eles, envolvia textos sobre sacrifício de crianças. Mas, apesar de serem indiciados pelos crimes comprovadamente cometidos, os irmãos Emery não foram acusados pela morte da Lindsay, devido à falta de elementos que os ligassem ao crime, ou seja, por falta de provas. Então, eles nunca puderam ser acusados pelo que aconteceu com a Lindsay. Em junho de 2021, um homem chamado Paul Biker foi preso acusado de sequestro e violência sexual contra uma adolescente de 17 anos, acontecido em 2003. A polícia localizou esse homem em uma revisão do caso arquivado usando DNA recolhido da vítima. Ele foi acusado por violência sexual, sequestro, roubo, assédio criminal e condução de um veículo motorizado sem a devida habilitação e foi considerado culpado de violência sexual em primeiro grau com o uso de crueldade, pois ele havia amarrado e agredido a vítima, que sobreviveu, e mesmo assim ele tentou alegar que houve uma relação consensual e não um abuso. Mas quando foi levado a julgamento, os jurados não acreditaram nessa versão dele e ele foi condenado. Essa condenação levou o xerife do condado de Grace Harbor a suspeitar que esse Paul pudesse ter envolvimento com o caso da Lindsay, já que ele residia relativamente perto da casa da família Baum e a cidade era bem pequena. A polícia também chegou a dizer que haviam semelhanças estranhas entre os dois casos. Segundo as fontes, até o momento da conclusão desse roteiro, o Paul, apesar de estar preso pelo crime contra a adolescente, ainda não foi acusado formalmente pelos crimes contra Lindsay. Mas a mãe, a Melissa, acredita que ele possa sim ter algum envolvimento com a morte da sua filha. Isso segundo o que ela mesma postou no Facebook. Ela disse, abre aspas, até que ele fale e limpe seu nome, ele sempre será um suspeito aos meus olhos e aos olhos de muitos outros. É hora de falar com Paul. A sua primeira vítima teve o seu encerramento. Ajude-me a dar um passo mais perto para a justiça para Lindsay. Fecha aspas. A Melissa nunca desistiu de encontrar a pessoa responsável por tirar a vida da Lindsay e também de recuperar o que falta dos seus restos mortais. Ela chegou a dizer que quer saber onde está o resto da sua filha e isso é a prioridade número 1 para ela. E diz que a sua filha merece descansar em paz. O chefe das investigações do caso diz que acha que o crime é sim solucionável, mas para isso é necessário que as pessoas que sabem o que aconteceu com a menina se sintam confortáveis para falar. Assim, elas levariam informações às autoridades. O escritório do xerife chegou a aumentar para $40 mil. Algumas fontes dizem 45 mil o valor da recompensa por informações que levem à prisão e condenação do criminoso como forma de incentivar essas pessoas que possam saber de algo a denunciar. Mas ainda não houve nenhum avanço nas investigações e não surgiu nenhuma nova testemunha do caso, mesmo com esse aumento do valor da recompensa. Em 26 de junho de 2019, quando o desaparecimento completou 10 anos, foi inaugurado, em homenagem a ela, o Jardim Memorial de Lindsay Baum, no Bierbauer Park, em McCleary, que fica bem próximo à casa da família. O jardim foi projetado e construído por voluntários, com a colaboração de empresas locais, e na placa desse memorial foi escrito, abre aspas, como flores em um jardim, desabrochou uma linda criança, tão pacífica e amorosa quanto
quanto se poderia encontrar. Ecos de sua risada sempre colherão um sorriso, enquanto seu entusiasmo pela vida cresce em nossos corações por todo o tempo. Fecha aspas. Até o momento, apesar de terem sido apontados diversos suspeitos, ninguém foi formalmente acusado pelo homicídio de Lindsay, pois em nenhuma investigação foi encontrado nenhum elemento suficiente para ligar diretamente suspeitos ao crime. E o que de fato aconteceu com Lindsay Baum em 26 de junho de 2009 até hoje permanece um verdadeiro mistério. Comente se você já conhecia essa história, se sabe mais detalhes que eu acabei não comentando aqui. Pode também sugerir outros temas para trazermos ao canal. Agora no final veremos os nomes dos apoiadores nível perito. Obrigado por assistir até aqui. Por enquanto é só e até mais.